Grenal ontem da Copa do Brasil Sub-20, é isso, né? É isso mesmo, Meneghetti. Grenal ontem vencido pelo Grêmio nos pênaltis. A partida teve o gol do Rubens pela equipe do Grêmio no tempo normal. No finalzinho já, terminando o jogo, ele estava tudo certo para o Grêmio se classificar sem precisar das penalidades, mas o Luca fez um golaço ontem no Beira-Rio, inclusive o Inter até postou com relação ao gol dele, levou a partida para os pênaltis e o Grêmio se classificou nos pênaltis 5-3, então o Tricolor está na próxima fase, nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Vem, Fabiano Baldasso. O Internacional tem, neste momento, o pior trabalho de base da história do clube. Na base do Internacional, neste momento, estão trabalhando os mais incompetentes profissionais que já trabalharam na base do Inter. Começando pelo senhor Gustavo Grossi, que destruiu, desmoronou a base do Inter. E a minha preocupação não é só, de momento, pelo seu trabalho incompetente. É o legado negativo e quantos anos vai demorar para o Internacional recuperar o que Gustavo Grossi não fez no Internacional. Porque base é semente. Tu planta a semente, tu tem a árvore tem que crescer para dar fruta e tu colher a fruta. O Gustavo Grossi faz tudo errado desde o começo. Sub-15 do Inter, não tem jogador convocado à seleção, o Grêmio tem 4. A base do Inter foi demolida, a captação do Internacional é uma vergonha. O Inter não sabe prospectar o futebol brasileiro. O senhor Gustavo Grossi chegava a estar prospectando jogador na Nicarágua esses tempos. Gustavo Grossi já deveria ter sido demitido do Internacional há muito tempo. E os diretores da base do Inter também já deveriam ter saído há muito tempo. Alguns, inclusive, leões de Twitter. Para quando a base inventa de ganhar uma coisa uma vez a cada 6 meses, eles irem lá dar letrinha para todo mundo, né? Tem soluções para tudo, mas são incompetentes no trabalho da base do Internacional. Gustavo Grossi é uma informação de bastidor do Internacional, tá? Dentro do Inter, se sabe que o trabalho do Gustavo Grossi é incompetente, tá? Até de forma jocosa é tratado dentro do Internacional o quão é incompetente o trabalho do Gustavo Grossi. Ele só não foi demitido do Inter ainda pelo presidente Barcelos porque é ano de eleição. Porque Gustavo Grossi era uma bandeira da atual gestão. Se demitiu Gustavo Grossi agora se enfraquece para a eleição, porque já se tem a convicção no Beira-Rio que deveria ter sido demitido. Deus proteja o Internacional do pior trabalho de base já realizado na Copa, desde que o clube existe. Outra, Grenais, o Inter foi eliminado em todas as categorias deste ano. Grenais este ano de categorias de base, 8 vitórias do Grêmio e 3 empates. O Inter é uma vergonha em suas categorias. E outra, onde é que estão os jogadores? Onde é que estão os jogadores revelados pela base do Inter? O Inter foi, na primeira década deste século, o maior vendedor do futebol brasileiro, ganhava rios de dinheiro. Daniel Carvalho, Nilmar, Sobis, Pato, Damião, era um atrás do outro. Destruíram a base do Internacional. Vocês viram o jogo ontem? Não tem nada. Nada. Não tem ninguém na base do Inter que possa servir para alguma coisa, pelo trabalho do senhor Gustavo Grossi. Bom, eu vou discordar frontalmente do Baldasso, isso faz parte do nosso debate. Eu acho que a avaliação do Baldasso ela é precipitada e ele se contradiz quando ele usa como exemplo uma analogia com a árvore, que trabalho de base é a semente e a árvore tem que crescer. O Gustavo Grossi, e eu não vou defender o trabalho do Gustavo Grossi, porque eu não consigo avaliar o trabalho do Gustavo Grossi ainda com precisão. Um trabalho de base não é um trabalho que se faz da noite para o dia. Não é um trabalho de 2 anos e alguns meses que se vai avaliar se o trabalho é bom ou ruim. Por isso que eu acho que é precipitada a manifestação. O Internacional não tem lá bons resultados e não estão aparecendo grandes jogadores. Mas, ora, e os jogadores que não estão aparecendo agora não é responsabilidade de quem chegou há 2 anos e pouco para trabalhar. Seguindo na analogia do Baldasso, o terreno estava árido, não estava fértil. Tem que ser colocada terra, colocar semente, regar isso para frutificar. Daqui a 2 anos, eu acho que todos nós teremos uma avaliação definitiva sobre o trabalho do Gustavo Grossi. Mas chegar a um ponto de dizer que este é o pior trabalho da base do Internacional é não conhecer a história do clube. Na minha opinião, é não conhecer a história do clube. É jogar uma frase feito, forte, para contestar um trabalho que tem 2 anos e pouco e que se espera mágica. Não, o Gustavo Grossi não vai fazer mágica. E a base do Inter, nisso o Baldasso tem razão. Ela foi realmente desmanchada ao longo dos últimos anos. Queriam o quê? Que o Grossi desembarcasse aqui e transformasse a base numa base vencedora. Isso vai demorar alguns anos. Acho que daqui a 2 anos a gente consegue avaliar melhor. Só deixa eu dar uma tréplica, só a tréplica, por favor. Tu vai esperar mais 2 anos com o Grossi aqui? Talvez feche as portas a base do Internacional. Segunda coisa. É um exagero, Baldasso. Vamos lá, vamos na argumentação então. Sub-15 não é para depois, sub-15 é agora.
Se o Sub-15 do Inter tem 4 jogadores do Não Grêmio... tinha nada na base do Inter. Se o Sub-15 é trabalho do Grossi. Mas a gestão do Medeiros foi tão ruim. Olha aqui. Não, o Medeiros ficou 3 anos. Não, gente, só deixa eu completar. Mas tem 6 anos. Vamos trazer informação. Vitório Pífero destruiu a base do Inter em 2015 e 2016. O presidente Marcelo Medeiros assume e em seguida contrata uma empresa chamada Double Pass, que é uma empresa que formou gerações da Bélgica, da Alemanha, e essa empresa implementava um trabalho para dar frutos. A atual gestão do Inter, que eliminou qualquer coisa de forma política que lembrasse gestões anteriores, mandou... Dessa empresa? Bom, Cadê os frutos? essa sim não deve ter, Cadê os frutos? Esta empresa que tem que ser responsabilizada. Os frutos... Esta empresa. Os frutos dessa empresa é o Luca. Os frutos Não, do Grossi é ninguém. O Luca Os frutos... Aí tá desinformado. Os frutos do Grossi não tem ninguém, gurizada. Eu cresci no Internacional, porque base funciona da seguinte forma. Tu sempre ouve que tem alguém. Tu ouvia, desde que o Pato tinha 15, 16 anos, tu ouvia, tem um guri da base que tá vindo, tem um guri que era o Nilmar, tem um guri que era o Damião, sempre tem. Não tem nada. O trabalho... Gente, nós vamos fechar os olhos. Mas não vai ter em 2 anos. Pelo amor... Mas não vai ter. Não Cadê tem. os frutos da empresa? É o Sub-15. Essa Double Pass aí. Cadê os frutos? Eu tô te falando tô te falando do Sub-15 do Inter. Sabe o que é o fruto da Double Pass? A Copinha de 2020. Campeão da Copinha. Que o Internacional não ganhava desde 1998. Quantos jogadores saíram pro time titular? Qual foi o aproveitamento dos guris da Copinha? O que eu tô tentando te dizer foi o não é que o aproveitamento? trabalho do Gustavo Grossi é bom, é maravilhoso. É que não dá pra valer agora. Aliás, não dá pra ser outra coisa, agora. o Luca é sim um bom jogador e vem da base. É assim, ó, filho único. É a única coisa boa que se tem nesse momento é o Luca. O Mano Menezes botava de vez em quando e o Cudê não bota e esse dia deixou fora do banco de reservas. Quando aparece alguma coisa... Não responsabilizar o Grossi, né? Quando tu pinça alguma coisa também não é utilizado. Responsabilizar o Gustavo Grossi, que o Luca não joga. Ele é técnico agora. O Gustavo Grossi demoliu a base do Internacional. Ao contrário, Baldasso. Demoliu a base do Internacional. A gente vai poder falar melhor. Claro que a gente não tem assim o bastidor, né? Então vou ter um certo cuidado, mas tem uma coisa que salta aos olhos. O Internacional em 3 anos não produziu um extrema. Sim, isso é culpa de quem? Base. É culpa de quem está lá hoje ou culpa de quem estava lá 2, 3 anos atrás? Não, porque se o Grossi tem que ser elogiado pelo Luca, ele tem que ser criticado por não ter achado nenhum extrema. Eu não estou elogiando o Grossi pelo Luca, eu só estou dizendo tá que não dá para avaliar o trabalho dele agora. É isso que eu defendo. Luca foi descoberto por ele. Não tem um extrema, extrema, não tem nada. E eu vou dizer, a base na época do Medeiros não foi tão ruim quanto essa. Essa aqui... Mas é evidente que E olha que eu não sou... Mas eu não estou dizendo que a base foi ruim do Marcelo Medeiros, não é isso que eu estou dizendo, Ribeiro. Tu tá pegando, contestando teses de que ninguém... Se tu critica que a Double Pass não colocou nenhum jogador, tu tá criticando a base do Medeiros, eu acho que o trabalho da Double Pass, o que eu estou dizendo, o Baldassi se agarra na tal da Double Pass, e eu vou dizer, o que se tem hoje no Inter, bom ou ruim, o que se tinha o ano passado, o ano retrasado, é fruto do trabalho da Double Pass, pro bem e pro mal, e não do Gustavo Grossi, gente. Trabalho de base não é trabalho de técnico de futebol, que entra e a gente cobra do Cudê, do Mano, do Renato, soluções em 15 dias. Não é a mesma coisa, gente. Tá faltando a gente ter essa leitura mais aprofundada. Eu quero saber do Ribeiro, que tu ontem viste o jogo com atenção, tu gosta de base, tu fizeste muitos jogos da base quando tava aí de castigo para não fazer o dono da bola e tudo mais. Sim, a minha pergunta é, esquece, ganhou, perdeu, que isso na base para mim criar vencedor não importa. Não é o Jeromel é um dos maiores vencedores recentes da história do Grêmio, tinha chegado aqui com 30 anos, nunca tinha ganhado nada na vida e foi campeão. Não é essa a questão, é mentalidade de jogador é outra coisa. Dito isto, quem que tem no Inter? Tá, eu vou dizer para vocês com tristeza. Jogo, bola, futebol. Com tristeza. Foca nele, ele tem que ter um certo cuidado. Eu não vou ser definitivo, tá? Porque às vezes tem a questão da maturação. Mas seja rápido, querido. Hoje não tem ninguém. E no Grêmio? Tudo bem. Cara, difícil também, tá? Mas assim, tem um ponto aqui, um extremo que tá me chamando muita atenção, e ele entrou agora no Sub-20, tá? Chamado Gustavo. É porque o Grêmio tá disputando a final do Gauchão Sub-20, onde o Inter nem participa, tá? O Grêmio tem sido com o Juventude. Esse jogador... E o Rubens, que já esteve no profissional e voltou, ele vai performar no profissional. Eu não sei em que nível, mas ele vai performar. Só pontuar algumas coisas. Primeiro, o Mila já está no profissional. Luca e Matheus Dias são legados Grossi. São jogadores que ele pegou sempre pronto e colocaram ali. Então, esse é do Grossi. O Baldasso traz o time campeão da Copinha.
tem pelo menos 2 jogadores, o Emerson Júnior, goleiro que está no profissional, e 2 jogadores, o Caio Vidal e o Prachetes, que foram vendidos e que geraram lucro para o Inter. O Caio Vidal até foi bem vendido, diga-se de passagem. O Prachetes foi rendeu muito uma bem boa. vendido. O Prachetes foi 7 muito bem milhões. vendido e tal. Tem aí pelo menos essa conta, quase 10 milhões de euros que deu para o Inter. Então, tem alguma coisa, embora a gente possa definir que realmente é pouco o que a Double Pass fez. Na minha visão, qual é o grande problema da base do Inter, seja qualquer um dos profissionais? Destruíram tudo que o Pífero tinha feito, não estou dizendo que é bom ou ruim, tá? Estou dizendo que não daria certo se fosse maravilhoso. Destruíram tudo que o Pífero tinha feito, Medeiros implementou uma nova metodologia. 3 anos depois, destruíram tudo que o Medeiros fez e implementaram uma nova. Agora, vão destruir tudo que o Grossi fez e vão implementar uma nova. E assim, cara, não vai dar continuidade. Faço uma aposta contigo. Se o Barcelos for reeleito presidente, ele demite o Gustavo Grossi. O Gustavo Grossi já disse que não quer mais ficar nessa posição. Ele quer fazer a mesma migração que ele fez do River Plate. Que os primeiros 2, 3 anos ele fez base e depois ele grudou no Galhardo. Dito isto, eu não sei se vai ter acordo. Eu não posso apostar isso contigo. Estarei rezando. Não sei se o Grossi vai querer ficar aqui ou não. Dito isto, eu discordo da tua situação. Eu não tenho procuração para defender o Gustavo Grossi. Eu não estou nem elogiando o trabalho dele. Só estou dizendo que eu acho que é precipitada esta avaliação de que é um fracasso. É que eu só não concordo com essa questão. Tá bem, já falou isso também. Eu não concordo com essa questão porque assim, eu acho que ele também tem que ser cobrado pelos caras que ele traz aqui. O Júnior Chávere, quando assume a base do Grêmio, vai lá e começa a trazer jogadores semi-prontos, como o Baldasso lembrou do Juliano, do Damião e do Walter, que tu traz jogadores semi-prontos para curto prazo. Não, dinheiro tem. Dinheiro tem. Tá bem. Vamos voltar a discutir, eu acho que o debate é bom. Eu tenho que chamar a Michele agora, que estamos estouradíssimos. Diga lá, Michele. Vamos falar de Hugo Malo, Meneghetti, o lateral direito / zagueiro, que foi anunciado ontem pelo Internacional. Ele tem 32 anos, atuou durante toda a carreira no futebol espanhol, principalmente no Celta de Vigo, foi capitão por lá, foi apresentado ontem, ele que assinou contrato até agosto de 2024 com o Internacional. Na sua coletiva de apresentação, ele falou sobre diversos temas, entre eles a dificuldade do futebol brasileiro e também o quanto que ele quer jogar, quer ser esse lateral ofensivo do elenco colorado.